O que está acontecendo com a seleção brasileira? Bom, todo mundo quer saber, eu vou dar minha opinião, vou explicar algumas coisas que estão acontecendo, que já aconteceram e que podem acontecer. Mas eu quero saber também a sua opinião. O que está acontecendo? A culpa é dos jogadores? São jogadores que são fracos, nós não temos mais jogadores como no passado? É o treinador que não é bom para a seleção brasileira? É o esquema tático dele? Ou os jogadores simplesmente não estão conseguindo colocar dentro de campo aquilo que o treinador pensa? Ou é a CBF? É o presidente? Quero saber já a sua opinião, comenta aqui embaixo. Eu sou Emerich, seja muito bem-vindo aqui ao canal Emerich FC, tem conteúdo sobre futebol todos os dias. O que aconteceu com a seleção brasileira diante da Argentina? A gente tem que pensar de vários fatores. O jogo, primeiro, foi horrível. O jogo foi horrível. A seleção brasileira, tudo bem, dominou a Argentina, jogou melhor do que a Argentina, porque a Argentina não jogou, tá? O Messi tava lá? Tava. O Maracanã, muitas pessoas foram lá pra assistir o Messi, mas o Messi não jogou. O Messi não fez nada em campo. Não fez nada. A seleção da Argentina também foi horrorosa. E a seleção brasileira conseguiu perder pra eles. Bom, mas a seleção brasileira, ela jogou até que um bom futebol em alguns momentos. Mas assim, a gente sabia que falhava muito, né? O meio de campo não tinha aquela criação como o Neymar faz. Você que é crítico do Neymar, isso mesmo. Você acha realmente que ele não faz falta na seleção brasileira? Você pode não ser fã do Neymar. Agora, falar que ele não faz falta na seleção brasileira, mas faz mesmo. A gente percebe o quanto que a seleção brasileira depende de craques. E o Brasil não tem craques como o Neymar não tem. O Vini Júnior sim, é um que tá crescendo e tudo, mas tá longe do patamar do Neymar, mas também outra referência nossa que não estava no jogo de ontem. Então o Brasil tava desfalcado também, as laterais, esses não são os titulares da seleção brasileira. Tá, mas esse não é o ponto. Vamos falar do jogo, dessa parte que a seleção brasileira foi até melhor do que a Argentina. Até no momento que o Brasil tomou o gol, o Brasil era melhor. Só que foi um jogo muito ruim, no primeiro tempo praticamente não chutou a gol, foi muito pouco, o Brasil não criava, a única oportunidade, possibilidade de chance mesmo que o Brasil teve com o Martinelli foi quando ele desperdiçou aquele gol cara a cara, chutou em cima do goleiro, não pode perder um gol daquele. E uma felicidade absurda do Otamendi, ele subiu daquele nível Cristiano Ronaldo naquela altura e cabeceou e conseguiu botar a bola no ângulo. Aí vem sujeito falar que é falha do Alisson, vai se lascar, falha do Alisson, uma bola no ângulo forte daquela, não. Se tem uma coisa que o Brasil não teve culpa, o goleiro não teve culpa, foi nesse gol da Argentina. Mas vamos falar de todo o contexto da seleção brasileira. Bom, o Brasil vive um dos piores momentos da história da Sul-Americana, das eliminatórias da Copa do Mundo. O que acontece? São vários recordes que o Brasil conseguiu dessa eliminatória. O Brasil que liderou 2 eliminatórias seguidas. Eliminatórias para a Copa de 2018 e eliminatórias para a Copa de 22. O Brasil sempre foi o primeiro colocado. O Brasil quase não tinha tomado gols com o Tite. O Brasil só liderava. O Brasil não tinha perdido nenhuma partida com o Tite. Nessas eliminatórias, o Brasil já foi derrotado 3 vezes. Isso, o Brasil já perdeu 3 vezes só nessa eliminatórias. O Brasil tinha ficado 8 anos sem perder nas eliminatórias. E só nessa o Brasil já perdeu 3 vezes. E o que acontece agora? Mais outro recorde. O Brasil nunca tinha perdido para a Colômbia. Perdeu para a Colômbia nas eliminatórias. O Brasil nunca tinha perdido na sua história, na história das eliminatórias da Copa do Mundo jogando no Brasil. O Brasil nunca tinha perdido jogando em casa nas eliminatórias e consegue perder para quem? Justamente para a Argentina. Então isso dá um ódio para nós torcedores brasileiros. Isso é horrível. Perder para a Argentina é ruim. O Galvão Bueno dizia o seguinte: ganhar é muito bom, ganhar da Argentina é muito melhor. E da mesma forma é o contrário. Perder é muito ruim e perder para a Argentina é muito pior. Bom nada, né? Muito ruim essa situação. Então são recordes atrás de recordes negativos. Mas qual o grande problema? Tem muita gente com saudade do Tite, né? O Tite que é ruim, né? O Tite que não sabia treinar? O Tite que não tinha o elenco na mão? Você tá errado.
Isso, você tá errado. O Tite é um baita treinador. Ele provou isso na seleção. Vencer a Copa do Mundo, isso é consequência de um trabalho que pode ou não dar certo. Nem todo mundo ganha. Por exemplo, todo mundo falou em 2014, quando a Alemanha foi campeã aqui no Brasil, que é um futebol revolucionário, que tem que seguir o exemplo da Alemanha. Você viu quanto que a Alemanha não venceu esse ano ainda. A Alemanha vem tomando um atrás do outro. Tá horrível a seleção da Alemanha. Muito pior do que a seleção brasileira. Bom, mas o problema é o Brasil, né? Mas vamos pegar alguns pontos ruins, né? Me diz aí, o que você acha desse momento da seleção? Os jogadores, do jogo, realmente foi assim? Ou o Brasil poderia ter sido diferente? Obviamente poderia ter sido diferente. Mas, aí vamos pegar no passado. O Tite, em 2022, que foi a Copa, terminou em dezembro, ele anunciou, parece que em março, que não iria ser mais treinador da seleção brasileira depois da Copa do Mundo. Aí o que a seleção brasileira fez? A CBF? Deixa passar. O que a CBF já tinha que ter feito? Escolhido um treinador, conversado com ele, seja ele com brasileiro, seja ele estrangeiro, já tinha que ter escolhido esse treinador e já deixar preparado. A Copa do Mundo acaba dia tal. Na hora que der 1º de janeiro, você já estará na CBF comandando a seleção brasileira, já preparando tudo. Não. O que a seleção brasileira fez? Nada. CBF, né? O Edinaldo Rodrigues, que é o pior presidente da história da seleção brasileira, da CBF. A CBF nunca teve presidente bons, tá? Isso fica claro, registrado aqui. Agora, esse é o pior. Esse consegue ser o pior, não entende bulufas nenhuma de futebol, faz tudo errado, coordena a seleção brasileira errado, organiza os campeonatos errado, faz tudo errado. Tudo errado. Segurança, até pro jogo, segurança era da CBF e fez burrada. Por causa daquela confusão que aconteceu, quase acaba a partida. Às vezes era até bom se eu nem tivesse, o Brasil não teria perdido, mas tudo bem. E a seleção brasileira, a CBF, o que ela deveria ter feito? Vamos escolher que logo o treinador brasileiro ou estrangeiro e vamos deixar no comando. Não, deixou passar. Aí fica aquela, vai. Aí surgem especulações do Carlo Ancelotti. Será que ele vem mesmo? Olha, diante de toda essa situação, é bom que venha. Porque senão vai ficar muito feio pra CBF. Mas já tá se falando que a CBF, que o Real Madrid vai renovar com o Carlo Ancelotti, que tá querendo, então a gente não sabe. O Ancelotti que nunca falou nada. Você sabe aquela história que... Exemplo, o treinador tal, o jogador tal vai pro clube tal. Sempre tem um murmurinho, sempre tem uma especulação, sempre tem alguém que disse, as notícias vazam. Você já reparou que com o Ancelotti não é assim? Só a CBF que falou isso? Não tem notícias na Espanha, não tem notícias de pessoas próximas ao Ancelotti, não tem nada de informação que ele vai vir no ano que vem. Só se é uma conversa dos dois, do Edinaldo Burrice e o Ancelotti conversando frente a frente, ouvidinho assim, aquele coisinha de namorado e ninguém escuta, e aí os dois selam, apertam as mãos e tá confirmado que ele vem e ninguém fala com mais ninguém, principalmente o Ancelotti. E não tem isso. Eu preferia técnico brasileiro, mas diante da situação eu quero que o Ancelotti venha, porque senão vai ser pior ainda para a seleção brasileira. Agora, se não vir também, às vezes é até melhor, porque tem que ser técnico brasileiro. Já tá se falando aí que o Brasil tá conversando com o Mourinho, pelo amor de Deus. Mourinho, não tem jogador, não tem time que joga mais retrancado que o Mourinho. O Ancelotti é aquele... E o Diniz bota o time pra frente, o Mourinho é aquele que defende, que fica só na defesa, não joga um futebol bonito. Se ele vier pra seleção brasileira, acabou esse futebol bonito da seleção brasileira. Então, espera pra você ver. Então, o ideal, gente, o ideal, na minha opinião, seria técnico brasileiro. Eu teria escolhido o Renato Gaúcho, cara. O Renato Gaúcho, parece que não tá nem aí pra nada, mas ele entende de tática, entende de time, ele entende de jogo, de esquema tático, o cara já jogou bola, o cara entende, o cara faz parte da boleiragem, é amigo do jogador, seria muito legal ver o Renato Gaúcho. Beleza, nada contra o Diniz. A seleção brasileira pega e, vamos escolher o Diniz aqui pra ser interino por um ano, mas um ano, gente, o estilo de jogo dele é completamente diferente de qualquer outro treinador. Se é que fosse vir realmente um outro treinador, se é que vai vir o Ancelotti ou qualquer outro, se o Diniz não vai permanecer, o estilo do Diniz não é de um dia pro outro. Mas o Diniz é ruim. Não, o Diniz não é ruim. Ele tem uma metodologia de jogo, uma proposta de jogo que é exclusiva dele, mas não é algo que o jogador pega de um dia pra noite. Demorou a pegar isso no Fluminense. Você poderia, se
ele não tivesse ganhado nada, mas ele ganhou uma Libertadores contra o Boca Juniors. Então ele não é ruim. O que precisa é de tempo para ele implementar essa forma de jogo na seleção brasileira. O Fernando Diniz, na seleção brasileira, a minha opinião, o difícil de dar certo é porque não tá ali treinando no dia a dia. Por exemplo, o Brasil acabou agora, dia 21 de novembro, que jogou contra a Argentina. Agora o Brasil só volta março do ano que vem. Olha só quanto tempo sem treinar. E no Fluminense ele tá todo dia. Então são jogadores que repetem. Às vezes o jogador machuca, igual agora, vários jogadores machucados na seleção. O Brasil tá sem os laterais, sem Casimiro, sem Vini Júnior, sem Neymar. Só que, ó, 5 jogadores que seriam titulares do Fernando Diniz não estão na seleção brasileira. Então como que consegue treinar? Agora que vai treinar só março. Eliminatórias da Copa só setembro. Então pro estilo de jogo do Fernando Diniz, infelizmente, não vai dar certo na seleção brasileira. Não vai dar certo porque não é treino contínuo. Nada contra o Fernando Diniz, mas não vai dar certo. Foi muito ruim essa situação do Fernando Diniz. Olha aqui o Fernando Diniz, só para você ter uma ideia. O Brasil nas eliminatórias fez o pior início de eliminatórias da história. 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Só 38% de aproveitamento. No Campeonato Brasileiro é classificação para ser rebaixado. O Brasil fez apenas 8 gols, sofreu 7. A cada 5,7 chutes, o Brasil sofre um gol. Um jogo sem sofrer gol. O time do Tite nem tomava gol praticamente, a seleção brasileira do Tite. Então é muito ruim ver essa situação da seleção brasileira. É muito ruim ver que o Brasil está nessa situação. Agora, o Brasil vai classificar? Vai. A situação não é legal para a seleção brasileira, mas o Brasil vai se classificar sim. Por quê? Classifica 7. O Brasil está em 6º. O 7º ainda se classifica. O Brasil tá aqui na 6ª posição, uma campanha horrorosa. Uma campanha horrorosa, atrás do Equador, atrás da Venezuela, sabe? Sim. É inacreditável ver a seleção brasileira nessa situação. Porém, o Brasil que se classifica sim. Você tem alguma dúvida disso? Bom, é triste saber que o Brasil tá aqui em 6º. Poderia estar em 1º ou 2º brigando com a Argentina. O Brasil, é difícil saber dessa situação que o Brasil está vivendo. Quero saber a sua opinião, o que você acha? O Brasil, o que precisa mudar na seleção brasileira? É culpa da CBF? É do Fernando Diniz? São dos jogadores? O Neymar faz ou não faz falta? O que está acontecendo com a seleção brasileira? Cadê os grandes craques? Os grandes craques sumiram da seleção brasileira. Cadê eles? Quero saber aqui a sua opinião, eu sou Emerich. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Valeu, galera, e aquele abraço.